Ele estava cego, soterrado pela neve, com o rosto queimado pelo frio, o corpo congelado. Os colegas olharam para ele e pensaram: já era, ele está morto. Foi deixado ali para morrer. Mas, de forma inexplicável, horas depois, ele apareceu, andando. Sobreviveu ao impossível. Essa é a inacreditável história real de Beck Viaters, o homem que desafiou o Monte Everest e voltou dos mortos. Beck era um médico patologista americano, pai, marido e um apaixonado por montanhas. Em 1996, decidiu realizar seu maior sonho: chegar ao cume do Monte Everest. A expedição em que Beck Viaters fazia parte era liderada pelo experiente Robbie Hall, um alpinista originário da Nova Zelândia e que já havia escalado o Monte Everest várias vezes. Na noite de 9 para 10 de maio, o grupo de alpinistas deixa o Campo Quarto e vai em direção ao cume do Monte Everest. A subida ao cume começou por volta da meia-noite, com uma importante regra: voltar até as 14 horas do dia seguinte, independentemente de ter alcançado o topo ou não. O clima naquele momento parecia promissor, mas o que ele não sabia é que em poucas horas, aquele sonho viraria um pesadelo. Uma das piores nevascas da história do Everest cairia naquela noite. Pouco tempo antes da expedição, Beck Viaters tinha passado por uma cirurgia ocular. Quando o grupo de alpinistas chega aos 8.000 metros de altitude, o frio extremo deformava ainda mais as córneas de Beck, que ainda estavam em recuperação da cirurgia. Beck foi atingido por uma condição chamada ceratopatia causada pelo frio extremo. Ele perdeu boa parte da sua visão. Isso fez com que a escalada de Beck terminaria ali. Beck reportou a Hall o líder da expedição o que tinha acontecido. Robbie Hall pediu que Beck então permanecesse na lateral da trilha e não continuasse caminho, pois, quanto mais perto do cume, mais perigoso iria ficar, ainda mais com a visão comprometida. Beck, não muito contente, optou por esperar, acreditando que sua visão poderia melhorar com a luz do sol. Por volta das 15h20, Robbie Hall e o restante do grupo chegaram ao cume do Everest um pouco mais tarde do que o previsto. Durante a descida, um membro da equipe, Doug Hansa, não conseguia continuar com muita exaustão e falta de oxigênio. Robbie Hall ficou ao lado de Doug, recusando-se a abandoná-lo. Por rádio, ele pediu ajuda, mas as condições impediram qualquer resgate imediato. Naquele fim de tarde, uma tempestade violenta e mortal caiu sobre a montanha. A temperatura naquele terrível dia estava a 30 graus negativos e o vento soprava a uma velocidade extrema. Robbie Hall e Doug Hansa perderam a vida ali mesmo, em meio a ventos fortes, nevascas intensas e com a visão comprometida. Beck Viaters ficou exposto ao frio extremo. Beck perdeu suas luvas e foi jogado por uma rajada de vento que o arremessou na neve. Beck ficou ali jogado na neve, sem luvas, sem máscara de oxigênio e sem abrigo, congelado a temperaturas de menos 40 graus Celsius. Ele perdeu a consciência e ficou assim por mais de 12 horas durante a noite, exposto ao frio extremo. Alguns montanhistas desceram sem conseguir localizá-lo por causa do nevoeiro e da profunda escuridão. Em determinado momento, Beck foi encontrado por um pequeno grupo de escaladores, entre eles o guia Anatoly Bukrev, mas acharam que ele estava morrendo ou já morto. Como é de costume entre as pessoas que morrem no Everest, Beck foi deixado para trás. O grupo priorizou outros alpinistas que ainda conseguiam andar e que tinham um pouco mais de fôlego de vida que restou ao meio daquela tempestade cruel. Na manhã seguinte à tempestade, uma equipe de resgate foi enviada ao acampamento quarto para tentar salvar os sobreviventes, incluindo Beck. Ao encontrarem Beck Viaters, ele estava em estado gravíssimo, com rostos e mãos congelados, necrosado, quase cego por uma cirurgia ocular recente que se agravou na altitude. Beck tinha a pele queimada pelo frio, estava inconsciente e com temperatura corporal extremamente baixa. Beck Viaters foi dado como morto pela equipe de resgate ao ser encontrado quase sem sinais de vida. Foi novamente deixado para morrer, pois o resgate não acreditava que Beck sobreviveria a um resgate naquela situação. Na manhã de 11 de maio, Beck inacreditavelmente recobrou a consciência. Mesmo com a face necrosada, os olhos congelados e os dedos mortos, ele levantou-se sozinho e começou a caminhar, meio cego, cambaleando, de volta ao acampamento quarto, a mais de 7.900 metros de altitude. E você? Acha que teria forças para levantar e caminhar sozinho no meio da morte? Ou teria desistido ali mesmo, enterrado pela neve? Comenta aqui embaixo. Você acha que sobrevive ao impossível como Beck Viaters, ou não? Quero saber sua opinião. Quando Beck Viaters apareceu no acampamento, as pessoas pensaram que estavam vendo um fantasma.
Seu rosto estava completamente congelado, desfigurado e irreconhecível. Beck caminhou por conta própria até o acampamento, completamente desfigurado, com o rosto e as mãos gravemente congelados. Devido à gravidade de seu estado e ao risco extremo, Beck foi incluído em uma das únicas e raras operações de resgate de helicóptero já feitas no mundo do montanhismo. Algo quase impossível por causa do ar rarefeito e da altitude, onde geralmente não se voa a quase 6.000 metros. Beck Viaters perdeu o nariz, parte das bochechas e a mão direita inteira. Na mão esquerda, perdeu quase todos os dedos. Beck passou por 10 cirurgias reconstrutivas, incluindo a reconstrução do nariz com cartilagem da orelha. Mesmo assim, voltou ao trabalho como patologista, sendo auxiliado por equipamentos adaptados. Segundo Beck, o Everest o salvou, porque ele destruiu tudo que não prestava na vida dele. Para ele, o Monte Everest deu uma nova chance de viver. Beck admitiu que, antes da escalada, vivia de forma ausente da família, deprimido, e que a experiência extrema o transformou completamente. Se essa história te arrepiou assim como arrepiou a alma de Beck Viaters, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada história é uma jornada de sobrevivência que você não vai querer perder.